Olá a todos, bem-vindo ao nosso curso de primeiros passos na carreira de analista de sistemas. Eu sou o Marcos, atuo há 12 anos como analista de sistemas, passei por diversas empresas de diversos segmentos e tamanhos diferentes. Atualmente eu atuo como analista de sistemas sênior em uma multinacional do setor de tecnologia, suportando um ERP global, implementando customizações diárias, e gostaria de compartilhar com vocês através deste curso, como dar os primeiros passos na carreira de analista de sistemas, como começar, por onde começar, quais são as tecnologias, que temos no mercado, as melhores práticas, quais são as skills, soft skills necessárias. Então vamos ao primeiro módulo, Introdução à Carreira, seu guia para se tornar um analista de sistemas. Bem-vindos ao curso. Neste módulo, você vai aprender o que é um analista de sistemas, áreas de atuação, soft skills e ferramentas do dia a dia. Então, o que faz um analista de sistemas? Basicamente, o analista de sistemas ele atua como uma interface entre a área de tecnologia e o negócio. O que seria esse negócio? O negócio é a área fiscal, área financeira, vendas. Então, todo o pessoal que está ali na ponta, eles demandam tecnologia para serem mais produtivos. Eles fazem uso ali de um sistema, de um ERP, de um CRM, de um WMS. E caso você não conheça essas siglas, nós vamos aprender sobre elas mais para frente. Então, esse pessoal que está lá na ponta, que está vendendo, que está comprando, eles precisam de um sistema para registrar as informações ali pertinentes aos processos que eles executam diariamente. E um analista de sistemas ele vai atuar fazendo levantamento de requisitos para melhorias ali do sistema. Então, supondo que o sistema é um sistema fechado, onde existe um fornecedor que detém ali o código. Nós vamos ver sobre isso também mais para frente. Existem sistemas abertos, onde nós, analistas de sistemas, desenvolvedores, conseguem fazer customizações, e sistemas fechados, onde somente a empresa, ali, o fornecedor, detém o código e só ele consegue implementar alterações dentro do sistema. Então, o analista de sistemas ele vai fazer o levantamento de requisitos, sentar ali com o usuário e identificar quais são as oportunidades de melhorias, qual é o processo a ser implementado dentro do sistema, se existe algumas travas legais ou não. Quando eu digo travas legais, é legislação. Um dos objetivos do sistema é atender a legislação vigente. O analista de sistemas é responsável pela documentação técnica e funcional. Documentação técnica, resolução de problemas. Ele vai escrever o que o sistema precisa para funcionar. Servidor, Windows, Linux, quanto de memória, quanto de HD, se precisa de alguma regra específica do antivírus, porque senão o antivírus vai escanear uma pasta lá que não deve, vai jogar a performance do sistema lá para baixo. E funcional são os manuais, sejam eles ali para usuários ou manuais para outros analistas. Tá? Então não é só o usuário que lê manual, não, os analistas também. E ainda mais é muito comum quando contratamos novos recursos ali para compor o time, e a pessoa passar os primeiros dias lendo o manual. Como que eu crio um usuário, como que eu reseto uma senha, quais são as permissões que eu tenho que dar para um determinado grupo, como que eu vou corrigir tal problema. Então, a documentação funcional
né, ela não é só para usuários, são para outros analistas também. O analista de sistemas é responsável por melhorias, análise de melhorias e bugs. Então, o nome analista vem disso, de análise, né? Ele não espere ser um analista se você não analisa nada, se você não tem que gerar informação do absoluto nada. E não vamos dizer sem absoluto nada porque você tem ali arquivos de log, você tem usuário, você vai entender do processo, mas você tem que analisar, né, o processo, muitas vezes analisar código, analisar arquivos de log e, a partir disso, propor melhorias para o sistema, propor melhorias para o processo e propor correções de bugs. E daí você vai precisar reportar isso, né, para o fornecedor, ou caso seja um sistema, né, aberto, onde você consiga, né, escrever código, né, e esse bug foi identificado ali em um código, né, da empresa, você vai ali e corrige, né, desenvolve a correção e faz a liberação dessa nova versão corrigida. Outra responsabilidade é o suporte aos usuários, né, e sistemas. Como falei, podemos ter vários tipos de sistemas no dia a dia. Vai desde uma dúvida, resolver um problema, treinamento. É comum, né, nós como analistas precisarmos retreinar usuários ou treinar novos usuários. Então, isso é parte aí do nosso escopo. As principais áreas de atuação: suporte a sistemas, análise de requisitos, implantação de sistemas e desenvolvimento, né, e customizações. Então, já dei uma breve introdução sobre todas elas, mas suporte a sistemas basicamente é resolver erros que vão chegar ali através, né, de e-mail, telefone, um sistema de chamados, análise de requisitos para entender ali a necessidade do negócio, a implantação de sistemas, que seria um projeto de implantar, não necessariamente um sistema, você pode implantar um novo módulo dentro de um sistema que já está em operação, e o desenvolvimento de customizações, né? Basicamente é trabalhar com código, seja JavaScript, Java, ABAP, ADVPL. Então temos várias linguagens no mercado. E esses profissionais tendem a ganhar mais. Tem uma alta demanda para profissionais que dominam, né, não somente a parte funcional do sistema, mas também desenvolvimento. Então tem uma demanda altíssima e o salário desses profissionais tende a ser maior do que a dos demais. Falamos um pouco de hard skills, né, competências técnicas necessárias para um analista de sistemas. E agora vamos falar um pouquinho aí de soft skills importantes. Comunicação. Você basicamente vai ter que se comunicar o tempo todo com os seus pares, né, da área de tecnologia, com os seus clientes, né, o pessoal da área de negócio. A capacidade analítica. Como eu falei, né, o analista de sistemas ele precisa analisar, ele precisa saber direcionar, né, o usuário, saber barrar alguma coisa, porque nem tudo que o usuário pede é tecnicamente viável ou como eu posso dizer, às vezes podem ter implicações legais, podem ter implicações para outros departamentos. Você, como analista, você tem que ter uma visão, né, holística, uma visão do todo. Os usuários, eles costumam ter um pensamento muito centralizado no processo dele, no departamento dele, e quando você vai para um sistema, as coisas são conectadas. Então, o pessoal do compras
impacta o pessoal do contas a pagar, vai impactar fiscal, vai impactar contábil. Então o pessoal precisa, eles não têm, né, esse tipo de visão, alguns têm, outros não, a grande maioria não, mas você como analista de sistemas, você tem que conhecer o todo e saber opinar, né, de forma precisa o que é viável e o que não é. Resolução de problemas, então você vai precisar diariamente resolver problemas de processo, de sistema, muitas vezes, às vezes problemas envolvendo pessoas, né, caso você chegue aí num nível, né, mais alto aí na hierarquia, você vai ter que resolver conflitos de pessoas. O trabalho em equipe é muito importante. Nós, como analistas de sistemas, além de provedores, né, de serviços, também somos tomadores de serviço. Então, somos uma cadeira técnica funcional dentro de um time técnico, um time de tecnologia. Então, somos clientes de infraestrutura, seja ela de servidor ou de rede. Então, temos aí que contar com os analistas de infraestrutura, analistas de telecom. Somos clientes de banco de dados. Então, muitas vezes temos um time dedicado à administração de bancos de dados. Somos clientes do fornecedor do software. Então, precisamos ali ter uma interação, às vezes, com a consultoria, com o pessoal que vai atender ali os chamados que a gente abrir para eles. E temos clientes. Nossos clientes são os usuários. Então, precisamos, né, conversar e trabalhar em equipe com esse pessoal em prol, né, de um objetivo em comum. O objetivo em comum é, né, dentro aí da iniciativa privada, fazer a empresa ser o mais lucrativa possível. Então, temos que reduzir, né, gargalos, temos que otimizar o processo, garantir que o processo está rodando, né, sem interrupções, e no final todo mundo está feliz. Então, um pouquinho aí das ferramentas que nós utilizamos no dia a dia. Na parte de SQL Client, vai depender muito do sistema, do banco de dados que o sistema está utilizando. Tem The Beaver, o Management Studio do SQL, tem SQL Plus do Oracle, tem N ferramentas. Documentação, o Notion e o Confluence são soluções SaaS, né? São nuvem, mas o bom e velho Word também resolve muito bem aí uma documentação, um drive compartilhado na rede para servir de repositório, né? Não precisa gastar, investir para ter uma boa documentação. Gerenciadores de tarefas, como Jira e Trello, e comunicação, Teams, Slack e o Google, né? Eu tenho visto bastante empresa adotando o Google como comunicador também. Falando um pouco de progressão de carreira, temos o cargo de analista, né? Pode ser um analista júnior, pleno, sênior. Temos o cargo de especialista, que é uma pessoa que detém um grande conhecimento de tecnologia, principalmente das tecnologias utilizadas dentro da empresa. Esse cargo de especialista muitas vezes também vem com o nome de arquiteto de soluções, que essa pessoa ela vai conhecer o todo, né? Uma empresa ela utiliza vários sistemas. É muito difícil você ver uma empresa hoje no mercado que tem um sistema só que faz tudo, né? Isso quase que não existe. Então, o arquiteto, né, o especialista, ele vai conhecer os pontos fortes e fracos de cada uma das aplicações e vai propor, né, melhorias, ou pensando, né, em um projeto, vamos integrar o sistema A ao sistema B. O sistema A funciona desta forma, o sistema B funciona de outra.
né, suporta diferentes tipos de tecnologia. Então, o arquiteto ele é muito mais global, ele sai do contexto, né, eu sou um analista, né, Proteus, eu sou um analista Salesforce. Então, o arquiteto ele conhece, né, muito, né, talvez não muito, mas né, ele tem uma visão geral de todos os sistemas. E depois temos gerente de projetos. Essa posição, né, ela considera ela como um próximo passo na carreira, né, apesar que não é para todos, requer muito mais soft skills do que hard skills, né, gestão de tempo, principalmente comunicação, mas é um caminho que eu vejo muito no mercado. Então, você saindo aí da área técnica, indo para a área de gestão de projetos, e também salário, né? Um gerente de projetos acaba ganhando mais do que, né, um especialista e um analista júnior. Não é regra, mas a gente vê bastante isso acontecendo. E é isso, pessoal, né? Chegamos ao final do primeiro módulo, né? Vimos aí o que é um analista de sistemas, o que ele faz no dia a dia dele, quais são as principais tecnologias que ele trabalha, as principais soft skills, né, carreira. E nosso próximo módulo vai ser um dos principais conceitos, né, da área de redes para analistas de sistemas. O que a gente precisa saber para trabalhar, para a gente não ficar vendido, né? A gente precisa conhecer. Então, espero ver todos vocês novamente aí no próximo módulo. Até mais!